Olá, mais uma vez bem-vindos ao programa Contraponto. E hoje nós temos a honra aqui de receber o José Luiz Queiroz, que é vereador eleito e, enfim, tem uma trajetória muito interessante na nossa cidade, está aqui faz poucos anos, né? Mas demonstrou nesses 5 anos, né, que está aqui, não é isso? Isso, Luiz. Uma trajetória de trabalho social intenso, de interesse, de amor pela cidade, e a cidade o reconheceu como um dos vereadores mais votados, com 2.034 votos, e que será, com certeza, uma novidade muito especial na nossa Câmara, na nossa política. Uma política que precisa de renovações constantes, de pessoas envolvidas, de pessoas que gostem de Marília, que façam a diferença, que queiram, sim, fazer um trabalho honrado, correto. E a gente tem aqui no Zé Luiz aqui um exemplo dessa vontade, dessa dedicação. Né? E aí a gente poderia começar falando um pouco da sua trajetória, né, Zé? Como é que você se interessou? Como que você começou a fazer política, na verdade? Luiz, bom, em primeiro lugar eu gostaria de te agradecer por receber aqui no programa, cumprimentar todo mundo que está vendo a gente pela TV Sol e dizer que para mim é uma alegria estar aqui. Uhum. Como você falou, estou há 5 anos em Marília, agora final do ano faz 5 anos. Marília então, é uma cidade receptiva, Zé? Pelo menos eu e minha família, nós somos suspeitos, né? para falar. Eu acho, Marília é. A cidade me abraçou de um jeito e eu acho que a partir do ano que vem eu vou ter a oportunidade de abraçar, e devolver um pouco isso, retribuir, né, todo esse carinho que a cidade demonstrou por mim. Então eu estou há 5 anos na cidade de Marília. E o resultado das eleições foi surpreendente, porque por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente saia a campo, que a gente conheça a gente, que a gente se envolva com as entidades, a gente nunca espera numa primeira eleição, né, a minha foi a primeira eleição, 5 anos na cidade, você ser eleito e ter essa quantidade de votos. Sensacional, parabéns. Muito obrigado, obrigado. E como foi que você começou a fazer política, Zé? Então, Luiz, é até uma história engraçada, inusitada. Eu conheci minha esposa, a Mariana, em 2004, dentro de um partido político. Ah, é? Lá em Curitiba, certo. Na juventude. Qual partido? PSDB. Certo. PSDB. Eu estou há 14 anos dentro do PSDB. Dentro do PSDB. É o primeiro e até agora o único partido. E a gente se conheceu lá na juventude. Eu fazia um trabalho na cidade de Curitiba, depois migrou para o estado do Paraná. Nos conhecemos, ela veio de Guarapuava. E acabou que a relação dura até hoje, a gente casou, tem filha. E eu sempre gostei de política, não só partidária. Fui representante de sala, participei de grêmio estudantil, de uma série de coisas quando jovem. Certo. E na verdade você fez faculdade? Fiz faculdade lá de administração. Em Curitiba. Né, em Curitiba. Perfeito. Aí me envolvi também durante a faculdade. Depois eu me afastei um pouco, porque eu fui servidor da Justiça Eleitoral. Aí você obrigatoriamente precisa se afastar da vida política partidária. Aí vim para Marília em 2011, final de 2011, e voltei a me envolver no partido, nas reuniões, nas entidades da cidade. E chegou o ano passado, o final de 2015, falei, eu acho que dá para disputar. A gente montou um grupo muito bacana, muito bom, pessoas que estavam dispostas a mudar um pouco a política, a Câmara Municipal, colocar gente mais jovem, com ideias novas. Montamos um grupo e falamos, vamos para a briga, vamos participar da eleição, e deu certo. Perfeito, perfeito. Eu sempre penso assim, né, que nós temos que nos apropriar da política, e o Zé fez isso na prática. As pessoas ficam pensando muito, falando muito sobre política, quebrando pau, mas na verdade o que a gente quer é transformar, e muitas vezes nosso envolvimento, a nossa participação é o que a gente precisa, né? Muitas vezes a gente esquece dessa dimensão do protagonismo, né? E começa a terceirizar a política para os outros. Enquanto a gente fizer isso, a gente vai ser sempre, vamos dizer, polo passivo, né, da gestão aí de outros. Então eu realmente parabenizo o Zé pela coragem, pela vontade, pela dedicação que ele tem tido à Marília, às entidades que ele participa, se envolve, trabalha, e isso daí eu acho que realmente é uma coisa que todos nós desejamos que prossiga, que continue, que floresça aí, né? É aquilo que você falou, acho que ele não pode primeiro terceirizar responsabilidades. Não adianta a gente achar que a gente ficando em casa assistindo televisão, a cidade vai melhorar por si só, nossa comunidade, nosso bairro vai melhorar por si só. E não adianta a gente pensar que a gente, enfim,
mandando piadinha no Facebook, postando não sei o quê, vai conseguir fazer alguma coisa. Não, a gente precisa de engajamento mesmo, entendeu? E engajamento às vezes é chato, política é chato às vezes. Tem que ter paciência, tem que ter um trabalho em comunidade. E isso eu acho que é um senso comum. E eu realmente agradeço a presença do Zé de falar um pouco hoje. E uma coisa muito importante, né, que está acontecendo na nossa cidade, nós estamos já, hoje é dia 3 de novembro, e nós temos uma comissão que foi nomeada pelo prefeito eleito para fazer a transição, né? E nessa comissão está o José Luiz Queiroz, que está aqui presente. Então eu gostaria que ele contasse um pouco para a gente como é que está sendo essa transição, o que é que já foi feito por parte da prefeitura, né? Porque a gente vê, por exemplo, outras prefeituras aí, por exemplo, de Bauru, né? Assim, no dia seguinte que o Gazeta foi eleito, o atual prefeito Agostinho já recebeu o prefeito eleito e já começaram a trabalhar forte juntos para fazer uma melhor transição para a cidade de Bauru, né, para fazer um trabalho sério, para continuar com os projetos, né, com as parcerias com o governo federal, estadual, ou seja, uma questão de responsabilidade, né? Eu imagino que aqui em Marília está sendo igual, não é, Zé? Como que está? Luiz, na verdade, faz já mais de um mês que passaram-se as eleições, né, que o Daniel foi eleito. E, infelizmente, aqui a transição está andando um pouco mais lento do que nessas outras cidades. Nós temos bons exemplos em São Paulo, em Bauru, em várias cidades do estado de São Paulo e no Brasil. E aqui em Marília, eu aproveito até a oportunidade de estar no seu programa para fazer um apelo à administração atual da gente começar a iniciar de fato essa transição. Ou seja, que nem iniciou então? Na verdade, assim, o grupo que o Daniel montou, que é composto pelo Levi, que é coordenador, que é economista, o Alisson, que é advogado, o Luiz, que é contador, e eu, nós 4. E, infelizmente, o prefeito ainda não nomeou a equipe dele e, de fato, não fizemos nenhuma reunião. Nenhuma? Nenhuma reunião. Nenhuma reunião com a equipe atual. Todas as nossas informações são baseadas em documentos públicos, em conversa que nós temos. Na internet, no Google. Na internet, no portal de transparência, naquilo que tem. Então, não é o ideal. Eu acho que a gente precisa hoje, as pessoas deram mostra disso na eleição, elas não admitem mais a falta de um perfil republicano, democrático. A cidade é de todos nós, não é de fulano, não é de A, B ou C. A gente passa, Marília vai ficar. E a gente tem que ser grande o suficiente para ganhar a eleição e para perder. Então, é o apelo que eu faço de começar de fato essa transição. Porque não se trata, na verdade, de uma questão política partidária. A eleição já foi, é uma questão técnica, né? A cidade ela precisa dessa transição. Exato. Não está prejudicando o Daniel, está prejudicando o grupo que ganhou. A cidade. Está prejudicando as pessoas que dependem dos serviços públicos, que eles têm que continuar a partir de 1º de janeiro. E é necessária essa transição para que seja menos sentido pelas pessoas essa passagem do bastão, né? Sai o prefeito e vai entrar o novo prefeito, o prefeito eleito, o Daniel, e as coisas precisam continuar. O marilense ele não pode ficar refém da política, ele precisa que os serviços públicos funcionem da melhor forma. E só com a transição acontecendo de fato que a gente vai conseguir isso. Então, é necessário que avance, que a gente consiga fazer reuniões com a equipe atual, consiga ver os números da prefeitura. Ninguém está lá para fazer terrorismo, mas saber o que o prefeito está pegando a partir de 1º de janeiro. É para isso que serve a transição. Bom, eu vejo, como cidadão, né, independente de qualquer coisa, eu vejo isso uma gravidade absurda, assim, eu não consigo entender por que existe vamos dizer, essa vontade mesmo, né, de fazer essa transição, às vezes que a cidade precisa, não é o Daniel, não é o XYZ, a própria cidade precisa fazer essa transição, é natural que a gente queira o melhor. Eu tenho certeza, né, que o prefeito Vinícius, e que tem lados extremamente positivos também, a gente nunca vai demonizar ninguém, vai ter que reconsiderar essa questão e fazer essa transição, porque é uma questão de responsabilidade já, né? Responsabilidade. Acho que a palavra é essa, né? Não vejo outra palavra, né? Exatamente. E de hoje para o final do ano são 55 dias. O tempo é muito curto. Muito curto. E Marília é uma cidade grande, com uma série de serviços públicos. E é necessário que se faça, que se adote esse caminho do diálogo, né? Que as pessoas conversem. Ninguém está mais interessado em eleição. A eleição acabou. O governo é para os marilenses. Seja quem votou ou não do Daniel, ele vai ser prefeito de todos. E para que isso ocorra, seria bom
E eu acho que é recomendável, democraticamente recomendável, que se sente na mesa e inicie esse processo efetivamente. Eu não tenho palavras. Isso daí, para mim, é meio natural, meio óbvio, necessário, fundamental. Uma questão básica da política pública é a questão da impessoalidade. E assim, não dá para você pensar em isso aí, eu não estou falando, não é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa republicana, como você bem me colocou logo no início. Ou seja, existe a necessidade de se tratar a coisa pública como pública e não como coisa pessoal. Então eu fico muito preocupado com esse momento aí, porque eu acho que a cidade toda precisa. E vendo o que você... Bom, vamos dizer agora que você não teve nada de transição, não teve uma reunião com o secretário, não teve uma conta aberta, não teve uma dívida auditada, imagina, né? Não teve nenhum tipo de auditoria, vamos dizer, de processos, não teve nenhum indicador, vamos dizer, que você pôde monitorar nesse tempo todo. O que é que você achou no Google, então, já que é o que você tem disponível, né? Porque já que não te dão nada. Na verdade... Como que vocês estão vendo a situação da prefeitura hoje, com essas poucas ferramentas que vocês encontram disponíveis? Isso. Marília tem um portal da transparência, né, no site do município de Marília. Claro. E lá tem as informações, muitas informações, e são essas públicas que nós estamos nos baseando para descobrir um pouco qual é a situação da cidade. E a gente só vai poder, né, dizer alguma coisa, vai poder realmente, mais tecnicamente, apontar algum caminho a partir do momento que essas reuniões começarem. A gente sabe que existe uma dívida crescente na cidade de Marília, não é de agora, não é de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Essa dívida é de longo prazo, então isso preocupa o prefeito Daniel, como vai lidar com essa dívida. A gente sabe que o IPREM, o Instituto de Previdência dos Servidores, também apresenta algumas questões que estão lá disponíveis no portal da transparência a serem resolvidas, né? Algumas iniciativas no final do mandato, como o plano de carreira, como... Me parece que a tua administração quer fazer um concurso público. Isso também a gente vê com certa cautela, porque nós achamos, né? Você precisa ter conhecimento de como aquilo vai influenciar os próximos anos. E a gente não consegue ter isso, porque acredito que deveria ter sido conversado, dialogado. Eu estou pensando em fazer um concurso que vai afetar a sua gestão. Eu acho que seria natural, ter esse diálogo. Qual que é a intenção de se fazer, no seu ponto de vista, um plano de carreira agora, justamente no final do mandato? É difícil a gente saber, é difícil a gente falar com propriedade a intenção. Mas, na pior das hipóteses, acho que isso deveria ter sido discutido com a equipe de transição. A gente respeita o mandato do prefeito atual, claro. Óbvio, ele tem total autonomia até o dia 31 de dezembro. Mas se nós pensarmos em Marília, ela não há uma ruptura de um mandato para o outro, nasce uma nova cidade. Pelo contrário, a gente quer continuar as coisas boas e mudar o que está errado e com criatividade, inovar na cidade, mas nós precisamos ter informação, ter diálogo, ter conversa. A democracia exige isso. Ninguém é inimigo. A cidade só perde com isso, né? A eleição acabou dia 2. A partir de agora a gente precisa governar para os marilenses. Mas para isso, essas iniciativas que mexem com toda a estrutura da prefeitura, nós acreditamos que elas deveriam ter sido melhores discutidas. E dá para dizer então assim que hoje você não tem ferramentas para avaliar se esse plano de carreira, tal como está sendo proposto, ele é factível, ele é possível, porque você não tem acesso total às contas, vamos dizer, a dinâmica de arrecadação da prefeitura. Exatamente. Ninguém é contra plano de carreira. Eu acho que, na verdade, o município de Marília já deveria ter um plano de carreira, de cargos e salários faz tempo. Está vindo tarde. Agora, não é o momento, nós entendemos que não é o momento ideal, ainda mais sem diálogo, de se colocar um projeto de um plano de carreira para ser aprovado e pegar, a partir do dia 1º de janeiro, o novo prefeito, uma estrutura completamente nova na prefeitura. Então, tem todo o direito de fazer o plano de carreira. Mas acredito que poderia ter sido feita há 3 anos, há 4 anos, no começo do mandato, não nos últimos 60 dias, até menos, porque o plano está na Câmara. Tem os prazos legais para os vereadores emendarem, depois passa nas comissões, assim aí para o plenário. Como esse concurso, né, que foi agora lançado também, né? Como é que você vê isso daí? Eu acho assim, se a situação financeira da cidade não está boa, e isso o prefeito diz há muito tempo, que é uma situação difícil, não creio que seja um momento, no final
de uma gestão, de você dar início a um processo de concurso público. Até porque ele não vai acabar com esse processo, não tem tempo. Né? Tem 50 dias de gestão ainda. Não há tempo de começar e terminar todo um processo seletivo. Né? Um concurso é um prazo longo, vai licitar, depois escolhe a empresa que vai realizar, abre-se o edital, as pessoas vão fazer a inscrição, depois a prova. Então, o que é o ideal? Sentar numa mesa, conversar. Como nós vamos fazer para o melhor, para o marilense, para Marília, para a cidade? Né? Não é A, B ou C. Então, eu acredito que o prefeito, né, ele poderia ter escutado a primeira equipe de transição, com toda a autonomia que ele tem até 31 de dezembro, para tomar essa decisão de fazer que seria o melhor para a cidade, né? Eu acredito que sim. Independente se é o melhor para você, para mim, quem quer fazer a prova, tem gente que está estudando, mas temos que pensar no interesse público. O que rege a administração, o que rege a cidade é o interesse público. Não é o que eu penso que o prefeito A, o que o prefeito B, ou o que o fulano pensa. Não. Qual é o interesse público, o interesse dos marilenses? É esse? Então vamos seguir nessa linha. É isso que eu penso. Perfeito. E Zé, dentro dessa linha, né, de você garantir, vamos dizer, transparência nos processos, a transição dela ser feita, né, de forma até dispor os dados, né, da prefeitura, dispor como é que está a real situação, como é que está a dívida. A gente sabe que se, por exemplo, o IPREM não tiver com as suas contas em dia, muitas outras contas travam, porque você precisa de certidões, né, negativas para você poder operar, para você poder fazer os projetos junto ao governo federal, ao governo estadual. Então questões que são fundamentais, são pilares, né, da administração financeira do município, né? Então, como que você vê essa tendência, né, que hoje eu imagino, das cidades, da população, querer ter acesso cada vez maior à transparência, vamos dizer, às contas públicas? Você acha que isso vai ser uma marca da próxima administração? Eu acredito que sim, tenho certeza que o Daniel vai fazer uma gestão transparente. A ideia é administrar a cidade como se fosse um livro aberto. Perfeito. Até porque a cidade não tem dono, o dono são as pessoas que moram aqui. São elas que constroem a cidade. Não é porque passou a eleição que a gente vai virar as costas da cidade do Daniel e ele vai administrar. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, a ideia é fazer uma gestão participativa. Ouvir a sociedade. Você não tem boas ideias sozinho. Então, a transparência, ela está assim, inerente à administração pública. Não se aceita mais uma caixa preta dentro de uma gestão pública municipal. Você tem que ter um livro aberto, chamar as pessoas, ouvir. Eu acho que tem que ter mais audiências públicas. Pode ter um conselho, de repente, de boas práticas, ou o Daniel pode dar outro nome, mas que você estabeleça um canal de diálogo com a sociedade. Porque às vezes você toma uma medida dentro de um gabinete e, na prática, aquilo é péssimo para as pessoas que são impactadas diretamente. Se você tivesse ouvido antes, você construiria uma solução melhor. Você acha que vai ser possível fazer um governo baseado em metas, em indicadores claros, com inclusive reuniões entre os secretários, coisa que a gente vê pouco acontecendo, ou seja, troca de informações, interdisciplinariedade dos diferentes projetos, né? Quando você falar em esgoto, por exemplo, você chamar a pessoa do meio ambiente, chamar a pessoa do planejamento, chamar um conselho civil que acompanhe as obras, coisas simples assim. Exatamente, é isso que eu acredito. É claro que todos nós sabemos, o prefeito, é o Daniel Alonso, ele vai administrar a cidade. Agora, o que a gente espera, e o que foi também proposto durante a campanha, é fazer uma gestão transversal, com diálogo. Maravilha. Né? É construindo soluções. As pessoas, elas querem resultados, sabe? Elas estão cansadas de ouvir discurso. Você faz um discurso lindo e aí você não tem seringa no posto de saúde. As pessoas querem ações, elas estão cansadas de tanto papo, né? Exato. Eu acho que o prefeito precisa melhorar a vida das pessoas. Ninguém vai fazer milagre. O Daniel não vai fazer milagre. Mas você pode, com ações, pequenas ações, mas contínuas, melhorar a administração e a pessoa sentir que melhorou o atendimento no posto de saúde, melhorou a coleta de lixo, a água está chegando todos os dias, coisas básicas, né? E a partir do momento que essas coisas básicas estão supridas, você consegue avançar, você consegue inovar, ter criatividade. Quer dizer que você é um cara que acredita na política, né? Porque a gente vê as pessoas não acreditando na política, né? Na verdade, Luiz, isso está um pouco na minha natureza. Como eu participo desde muito jovem, né? Porque eu não vejo a política enclausurada e fechada, não, política partidária. Eu acho que é perigoso essa distância. A política está na nossa vida. O preço do pão quem determina, o preço da gasolina. A hora que você acorda, vai discutir a hora de buscar a sua filha na escola, você está fazendo política, Exato. Não é? A hora que você vai decidir o que você vai almoçar, o que você vai dar para os seus filhos
de refeição no domingo, você tem que fazer uma política, porque é uma política de, né, em torno da qualidade de vida, né, de coisas assim. Então, a gente tem que tomar decisões o tempo inteiro que afetam as nossas vidas. A mesma coisa em relação ao poder público, né? A gente não pode ficar simplesmente desacreditando da política. A política, ela é nossa, é a nossa casa. Então, desacreditar da política é uma maneira muito fácil da gente depois cair em armadilhas, né, da corrupção, do desamparo, do abandono social, né? Exatamente. E a gente vê hoje situações graves em Marília, né? A gente vê as favelas aumentando, né, na cidade, né? Coisas assim, bem, situações terríveis, a droga tomando conta justamente desses espaços de exclusão, né, que aumentam na nossa cidade, né? A cidade é um organismo vivo, ela está em transformação a toda hora, todos os dias. Né? E hoje em dia você precisa pensar a cidade de uma forma integrada, uma forma ampla. Não tem como você pensar a saúde sem pensar mobilidade urbana, sem pensar educação, sem pensar sustentabilidade. As coisas estão todas integradas e elas acontecem juntas ao mesmo tempo. A interdisciplinariedade é um fenômeno da nossa vida moderna, né? Está tudo interligado, né? As pessoas trabalham numa área, vão trabalhar em outra e se dão melhor, às vezes, do que pessoas que se formaram naquela área, né? Quer dizer, existe todo esse movimento, né? E hoje você tem um ingrediente que você não tinha 30, 40 anos, que é a tecnologia. Então você, além de tudo, você tem a tecnologia que está no meio de todos, ela permeia todas as áreas da cidade. Então você precisa realmente ter essa visão macro, essa visão integrada da interdisciplinariedade, como você falou, para conseguir fazer uma boa administração e que a população sinta que a vida dela, os serviços públicos melhoraram. Perfeito. E Zé, como é que você está pensando em fazer a sua própria gestão de vereador? Como que você pretende integrar as pessoas? Como que você vê a mecânica do teu desempenho parlamentar? Na verdade, Luiz, é uma continuidade de como foi a campanha. A gente ouviu muito as pessoas, eu gosto de ouvir, gosto de conversar, né, antes de tomar qualquer tipo de decisão. O meu mandato, eu espero que ele seja bastante, eu tenho certeza que farei ele bastante participativo, as pessoas vão ter, além da porta aberta lá na Câmara, mas eu quero todas as minhas ações da publicidade por meio das redes sociais, que hoje conseguem um alcance muito bom, né, porque é pouca gente que tem tempo de ir até a Câmara, de ir até o gabinete, mas as redes sociais as pessoas conseguem alcançar. Então eu espero dar muita publicidade via rede social e ouvir as pessoas, fazer enquetes também, para saber como elas pensam sobre determinado tema. Como eu vou propor um projeto de lei, por exemplo, na área de saúde animal, na área de transparência, sem ouvir quem trabalha com isso. Então eu espero fazer o mandato coletivo, participativo e também, óbvio, que fiscalizando o poder público, que essa é a função primordial do vereador, a gente não pode esquecer, mas aumentar o nível do debate na casa. Eu acho que a Câmara, a gente precisa qualificar um pouco, trazer boas ideias. E às vezes com pequenas alterações legislativas, nós trazemos boas ideias e soluções para as pessoas. Só que a pessoa precisa pensar a cidade de Marília, pensar daqui a 10, 15 anos a cidade. Não adianta a gente olhar no retrovisor. A gente abre uma rua hoje, tem que pensar na cidade em 2040. Né, você vai fazer ou não uma ciclovia, claro. Você vai urbanizar uma região, você tem que pensar daqui a 20 anos. É o papel dessa coisa que a gente insiste nesse programa o tempo inteiro do plano diretor, né, gente? Exato. Não temos uma revisão do plano diretor, não temos lei de zoneamento, não temos plano de mobilidade, não temos plano de resíduos sólidos, não temos plano de saneamento, ou seja, essas coisas todas são tratadas em gabinete. Não é assim que se faz a administração numa cidade do século XXI, né, pelo amor de Deus. Então, realmente, a gente precisa de uma tarefa, e não temos o plano diretor do turismo, que está pronto, é um plano maravilhoso. Hoje, Marília tem tremendo potencial turístico, como já veio aqui o Gilberto Rossi nos contar muito bem, o turismo de negócios, é um hub comercial, porque junta diversas... Marília hoje tem um potencial enorme, né, na área de TI, né, que está crescendo. Então, a gente sabe de inúmeros layers, inúmeras camadas de possibilidades de criação de empregos, de negócios e tudo mais. E para isso tudo a gente precisa ter gestão. O empresário ele vai investir onde ele tem segurança. E transparência é o básico para você ter segurança, seja em qualquer tipo de relação institucional, né, é óbvio, né? Então, a gente realmente está torcendo muito por esse novo governo, no sentido de trazer essa governança aí, né, na próxima gestão. E o Zé, ele tem sido um cara que tem trabalhado
muito nesse sentido, né? Eu vejo a sua militância, a sua participação na Marília Transparente, em outras organizações também de impacto social forte. Você sabe, né, inclusive, do trabalho imenso que é necessário junto aos nossos jovens, nossas crianças, né, na periferia, que hoje estão aí expostas, né, a situações de risco bastante grandes, né? O que você acha que pode ser feito nessa área, Zé? Luiz, assim, quem mais precisa do poder público é quem menos tem. Já começa por aí. Certo. Né? E outra coisa, a gente fica sabendo se uma cidade é bem administrada ou ela é mal administrada, como ela trata as crianças e como ela trata os idosos. Exatamente. São as duas pontas que mais precisam do poder público. É. Né? Então, você pegar a parte das crianças, você tem uma série de iniciativas na área do esporte, por exemplo, que eu acho que está colocado em segundo plano. Marília tem um potencial para ser explorado nessa questão de você integrar cultura, esporte, educação. É aquilo de não pensar mais em caixa, pensar um sistema integrado e levar até essas pessoas oportunidade. Porque o que falta muito nas cidades é oportunidade. Eu gosto de pensar sempre, de lembrar que a educação é a grande ferramenta, né, da cidadania, a grande ferramenta da República. Porque pela educação, pela formação, é que a gente dá oportunidades iguais para as pessoas. Né? Exatamente. Não tem como você fazer uma transformação passando ao largo da educação. É impossível. É impossível. É isso aí. Bom, eu acho que estamos aqui coordenados no sentido de desejar, né, o melhor para Marília, e eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, mais uma vez parabenizá-lo pelo resultado e muita sorte aí para essa próxima gestão. E esperamos aí que a atual administração faça o seu papel de trazer essa transição de uma maneira tranquila, transparente e profissional, né? Ou seja, dentro do que a cidade realmente precisa, né? Que é seriedade, né? Tranquilidade e, enfim, vontade política, né? Em prol de Marília. É isso aí. Muito obrigado.